Amigos do Gospel Podcast, depois de um longo inverno, nós estamos de volta com mais um vídeo muito especial para vocês. E eu sei que pode parecer estranho essas nossas postagens periódicas, mas nós vivemos a vida real e vocês sabem como é a vida real, cheia de imprevistos, de acontecimentos, e é o que a gente vai conversar hoje. Bom, sabe que eu sou o João, deixa o seu like, se inscreve se você não é herege e vamos para mais um vídeo do Gospel Podcast. Hoje é dia 30 de janeiro e é o meu primeiro vídeo do ano gravando para vocês. O último vídeo que eu gravei, eu estava de férias e isso foi em agosto de 2025. E agora, em 2026, já aconteceram várias coisas. E é justamente isso que eu vou tratar nesse vídeo. Se você viu a thumbnail, você viu a foto de um amigo meu, e você viu a minha foto de um neném, com um neném no colo. O que eu queria trazer para nós, no dia de hoje, é uma reflexão muito importante, que foi a reflexão que eu precisei fazer ao longo desses meses. Aconteceram muitas coisas e eu vou explicar para vocês, mas antes, como de praxe, vamos para um texto. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 20. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu queria começar falando de um amigo que eu perdi basicamente no mesmo dia que nasceu o meu filho Levi, que você está vendo aí na thumbnail. Esse amigo, após o seu falecimento por AVC, fez com que 3 pessoas se convertessem a Cristo. E foi tudo muito repentino. O nascimento do Levi já estava planejadinho e quando a gente soube que ele estava mal, que tinha acontecido isso com ele, imediatamente eu mandei um vídeo para ele falando que a primeira pessoa que o Levi ia orar seria por ele. Nosso filho sempre foi muito desejado. A construção de família sempre foi algo que sempre foi muito comentado entre nós durante toda a nossa vida, na nossa infância, adolescência, juventude e vida adulta. E foi algo muito repentino, porque ele estava bem, no outro dia estava mal, a cirurgia tinha dado tudo certo e de repente ele não estava mais aqui entre nós, nessa terra. E qual é a reflexão que eu particularmente levei de tudo isso? Eu fiquei muito triste no dia, é óbvio. É uma tristeza basicamente inconsolável durante os primeiros dias, principalmente para nós que somos próximos. Para os parentes, não se sabe nem dizer quão triste é você perder uma pessoa extremamente jovem e de forma repentina. E ainda mais uma pessoa que tinha uma conduta de vida tão ilibada quanto Daniel tinha, sempre teve. A gente costumava falar que ele era o melhor de nós, sabe? Ele tinha as melhores características de cada um. Ele era um bom filho, um bom amigo, um excelente profissional, muito visionário, inteligente, praticante de esporte, ou seja, ele tinha todas as características, só tinha qualidades. E isso aconteceu com ele repetidamente, é algo que a gente não entende. Só que existem coisas, e principalmente as coisas do céu, que elas não são inteligíveis, ou seja, nós não estamos aqui para entendê-las, e sim para aceitá-las. Então, quando a gente soube, foi um baque muito forte. Nenhum de nós sabia o que fazer, além de consolar a família e chorar.
chorar muito, chorar desesperadamente. E para nós que somos cristãos, talvez alguns pensem que deveria ser um motivo de alegria. Nossa, mas ele está no céu, vocês não deveriam estar felizes? E é claro que sim, porém esse é o próximo estágio. O estágio de angústia, de luto, ele precisa ser vivido e vivenciado. E quando nós vivenciamos esse estágio, nós passamos por todas as etapas do luto, você vê o quão importante é você entender e dar valor às pessoas que estão ao seu redor. Entender nada mais é do que você sentar com as pessoas e ouvi-las ativamente, prestar atenção, ter um tempo de qualidade com as pessoas que estão ao seu redor. Porque cada vez mais, quanto mais eu avanço em idade, eu percebo que realmente as coisas neste mundo são extremamente rápidas e elas passam assim. Amizades, relacionamentos. Um dia uma criança está pequena, outro dia ela está grande. O que eu quero trazer para vocês é que viver é Cristo. O que significa viver é Cristo? Significa que você vai passar por todas as coisas que Cristo nos ensinou. Momentos de alegria, momentos de comunhão, mas também momentos de perda e momentos de choro. No caso de Cristo, quando ele soube da morte do seu amigo Lázaro, ele ficou muito triste. E é claro que Lázaro ressuscitou posteriormente. Porém, a Bíblia não deixou de relatar a tristeza de Cristo, o quanto ele chorou pelo falecimento do seu amigo. E as pessoas poderiam dizer, mas Deus poderia ter curado ele, ou Deus poderia ter curado, assim como fez com Lázaro. Mas existem pessoas que faleceram durante a trajetória que o Senhor não curou, que o Senhor não ressuscitou. Isso não dá para entender, mas como eu disse, não é para entender. E presenciando esse momento de morte, esse momento de tanta tristeza, e após eu conversar com a mãe dele e descobrir que pessoas se converteram através do testemunho, você percebe que as coisas são maiores do que nós, maiores do que a nossa percepção limitada pode trazer. Nossa percepção é muito limitada, mas graças ao Senhor, graças à vida que o Senhor coloca em nós, a gente se alegra posteriormente em saber que ele está no céu. É claro que eu queria que ele tivesse conhecido o meu filho, mas não foi assim que o Senhor quis. Porém, nasce o meu filho, que agora está com 3 meses, e traz uma alegria tão estonteante a todos que estão ao redor, principalmente aqueles que me viram crescer e veem a maturação hoje com um filho, e ver que a vida ela é composta por etapas e que essas etapas, vividas no momento certo, trazem uma alegria tão grande, basicamente inexplicável. Mas por quê? Porque é assim que funciona o fluxo, é assim que Cristo age através de nós, através de etapas e através de circunstâncias. O nascimento do meu filho ser tão próximo da morte do meu amigo me mostrou uma coisa: Deus é poderoso e faz o que quer. Meu filho nasceu basicamente na data extremamente próxima de quando eu tinha perdido meu outro filho no ano passado. Para alguns isso é coincidência, para outros isso é... talvez não tenha tanta circunstância ou tanta relação, mas para nós que estamos vivendo, tem. Então eu garanto para vocês que qualquer circunstância que você passou, está passando ou passará, tem a mão de Cristo envolvido. Ele sabe de todas as coisas. Ele detém todas as coisas na sua mão. Mas principalmente para aqueles que entregam a sua vida a Ele. Todas essas coisas tenham acontecido em momentos tão críticos, em momentos de tanta volatilidade emocional,
me ensinou que Deus é conosco nos piores e melhores momentos. E eu não estou falando isso como se fosse uma frase clichê que nós escutamos todos os dias. Não. Deus é de fato presente e ativo, principalmente para aqueles que se deixam entender por Deus. Deus é ativo principalmente naqueles que deixam que Deus entre em suas vidas. E é isso que eu quero para vocês nesse final de mês, nesse começo de mês, no restante de todo o ano. Jesus quer que a vida flua em nós, ainda que haja a morte no local. Ainda que a morte seja aquilo que nós estamos vendo, Deus quer que haja vida. E a vida são os seus princípios. A vida é a graça nele que habita em nós e que deve transbordar para o mundo de várias formas, sendo consolando no dia do luto ou se alegrando no dia do nascimento de uma nova alma. Eu quero ensinar para o meu filho que existem coisas extremamente valiosas. E essas coisas são as pessoas, principalmente aqueles que nos amam e nos acolhem diariamente, e também aqueles que nos odeiam. Afinal, é isso que a Escritura fala. Então, eu quero que eu e você, nesse primeiro vídeo que eu estou gravando no ano, entenda de uma vez por todas que Deus é conosco, mas não só no sentido de uma frase feita ou de uma frase que você escutou alguma vez, mas que Deus é. E Ele é comigo. Espero que o seu coração esteja aberto o suficiente para que Ele seja com você. Obrigado por mais um vídeo e deixa o seu like, se inscreve se você não é herege e prepara para os próximos vídeos do Gospel Podcast.